Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. Petralas, eu vou tocar num assunto muito delicado, vou falar de Comerário, né? E 2 pontos de Comerário, um deles é muito delicado, eu acho que você nunca tocou no assunto, ou nunca foi perguntado, e muitos torcedores, não do Operário, de outras torcidas, dizendo que o Estevão Petralas e direção do Operário faz apologia à violência. Por que eu digo isso? Caso Jefferson Reis, muita gente não lembra, nós tivemos uma semana antes do fatídico dia do Jefferson Reis, o Carnagral, que é a maior vitória da história do Operário em cima do Comercial, 4-1. Esse placar aconteceu 2 vezes na história, uma em 1980 e repetida em 2018. Uma semana depois, porque nós tivemos adiamento de rodada, aquela famosa bagunça do nosso queridíssimo campeoníssimo Marcos Tavares, ao qual o Endrigo é muito fã, uma semana depois, teve um jogo de volta, que não era para ter acontecido, mas aconteceu. Jefferson Reis agrediu o Gandula, comercialino. Eu até brinco com um abraço do Dr. Celso Pedraza, que é operariano, não perde um programa, não perde uma transmissão nossa. Ele era o médico da Qualisalva naquele dia, né? A gente brinca que era menor de idade, né? Não de tamanho, porque o Tadeu tem 2 metros e pouco. Mas eu queria que você falasse desse episódio, porque depois desse fato, Operário campeão, beleza, o Jefferson retornou em 2 oportunidades, uma delas com você na presidência. E muita gente hostilizou o Operário, por exemplo, em Costa Rica, em 2021, na chegada do ônibus de vocês, na descida dos atletas lá. Correto. Eu queria que você falasse desse fato. Muita gente acha que você acobertou e fez apologia ao que o Jefferson Reis cometeu porque o trouxe de volta. Então, eu gostaria que você esclarecesse, não só para o operariano, mas para o torcedor, por que a sua escolha de trazer o Jefferson Reis e por que ele retornou novamente. O interessante, Thiago, que ele retorna no ano que ele vinha jogando, né? E acontece tudo isso. Na verdade, vou voltar um pouquinho só para contar como é que aconteceu um pouquinho antes da agressão. O Comercial vai e faz um gol aos 44, me parece. Isso, Jô de cabeça. Excelente centroavante. Isso, a gente tentou no Japão. A gente já tentou várias vezes fazer contato, trazê-lo para cá, mas o patamar que subiu a régua dele, né? Como diz a gíria, ele está numa outra situação hoje. E aí esse Gandula, que era o 4º goleiro do Comercial, não sei nem se ele estava inscrito na competição, vai e faz uma simulação de galinha ou de galo na frente do banco. E aí os jogadores se descontrolaram e aqui ninguém está aqui para poder sustentar, falando que a gente fez a apologia mesmo, de forma alguma. A tentativa, quando traz o Jefferson e ele concentra com a equipe, antes daquele jogo na final com o Corumbaense, era justamente para poder reintegrá-lo, né? O Jefferson socialmente tinha ficado arrasado, ele voltou no dia seguinte para São Paulo, nós demos não sei se chegou a dar uma entrevista coletiva, ele já tinha ido embora, e aí eu lembro que eu entrei no vestiário, Thiago, no momento daquela agressão, e logo em seguida, entrou o policiamento, tudo no vestiário, e eu lembro que a comissão técnica estava naquela salinha que tem recuada dentro do próprio estádio Morenão, no vestiário, e eles cabisbaixo, muito triste. Eu dizia, olha, gente, vamos erguer a cabeça, vamos cumprir nosso papel aqui, tomar banho, rezar, e a gente vai cuidar, o advogado vai cuidar disso, e o doutor Rafael foi para a delegacia para cuidar disso aí. O fato de trazê-lo foi justamente na reinclusão social que eu penso que nós temos que ter. É lógico que saiu abalado, eu não me lembro se recentemente tinha saído a videochamada, alguma coisa nesse sentido, e eu conversei muito com o pai dele para tranquilizar, levei ele para comer, jantar, né? Já é tarde da noite, ele não conseguia comer, o menino ficou totalmente emocionalmente abalado. E aí você olha as imagens, elas são muito fortes, né? E depois a gente descobre que o Jefferson praticamente não acertou nenhum soco daquele. Então não adianta aqui ficar querendo tampar o sol com a peneira, no sentido da agressão, houve, e ele foi punido com os jogos. E nós, de uma forma muito sábia, né, deixamos que ele cumprisse os jogos para que pudesse um dia ou outro ter retorno. 11 jogos, né? Isso, acho que né? Foi de 8 a 11, eu não Isso. me lembro. Sei que foi acima de 8 aí. E a gente conseguiu trazer. Esse ano o Jefferson voltou, já não voltou mais com aquele futebol, agora foi, acho que para Angola, né? Isso, junto com o Igor Vilela, né? Exatamente. Eu não sei se eles estão na mesma equipe, mas todos são África aí, né, no caso.
Então foi isso, não teve. A gente até lamentou, né, da agressão, porque era um garoto. Né? E vocês foram agredidos em Costa Rica? Como é que foi a chegada do ônibus lá em 2021, né? Naquele jogo decisivo? O que houve lá, e com o Costa Rica, começou a se criar uma rivalidade extra-campo, né? Eu me lembro que o nosso o roupeiro que está aqui hoje, o mordomo, o Carreirinha, foi o que ajudou a contornar um pouco a situação, e o finado Félix, que daqui a pouco a gente podia até fazer uma homenagem aqui à conduta do Félix, daqui a pouco a gente vai falar disso. O ônibus entra e Costa Rica tem um hábito, o portão não abre. Você entra com o ônibus, para bem na frente do portão, no meio da torcida. A torcida tinha sido distribuído 1000 camisetas no comércio, né? E o torcedor, naquela época, eu não me lembro se tinha Covid, que ano que foi? 2021, foi pós-Covid. Pós-Covid, né? E... Não, mas acho que estava retornando, o torcedor acho que lá estava liberado só do lado de fora. Né? O Rodrigo estava comigo, o Rodrigo tinha ido comigo. Exatamente. Liberado nas imediações do Aí, estádio. essa torcida fez uma carreata, passou na frente do hotel, fogos, bebida, tudo. Chega no estádio e ela não pode entrar, porque não tinha público, não tinha permissão de público. A torcida do Costa Rica, do CREC, vou falar de forma bem popular, fica ao redor do estádio, vibrando, falando, xingando, cantando. Quando chega o ônibus do Operário, eles correm para a porta do ônibus do Operário, que fica literalmente na frente do portão, e ninguém abre o portão, como se fosse uma ação pensada. E toda vez é assim. Tem 2 seguranças lá que quer saber quem que está no ônibus. Se está a delegação, quem está no ônibus está na delegação. Mas, enfim. Essa rivalidade por causa do Rodolfo, Petrazzo, eu até ia te perguntar, você citou o Corumbaense, você citou o Comercial, você citou o Novo Operário, com essa rivalidade devido à origem. O Rodolfo é que fomenta essa rivalidade? Você considera o Costa Rica um rival? Porque a gente tem observado fatos que têm acontecido. O próprio Rodolfo gravando vídeo, quem perdeu de novo, o Galo. Eu acho, sabe, Tiago, honestamente, que o Rodolfo não tem peso para isso. Ele tenta fazer, chama a atenção do modo dele, é o jeito dele. Não conheço, não tenho amizade com ele. Mas eu acho que a rivalidade se dá porque é essa luta por apenas uma vaga. A gente fica se esperneando aí, né? Mas você considera o Costa Rica rival? Eu penso que hoje como falava agora há pouco sobre o Naviraí, é um dos clubes que mais, junto com o DAC, né, que mais está despontando. Por isso que precisa voltar a Corumbaense, precisa voltar o Águia Negra, sabe? Esses clubes precisam ter esse grau de... Eu acredito que rivalidade seria o termo correto, mas nada no sentido de... Da forma como você fala, Petrazzo, me corrija se eu estiver errado. Parece que, voltando Corumbaense, Águia, Ubiratã, esses clubes perdem o foco, é isso? Não, ao contrário. Eu acredito que tem que trazer o torcedor, e esses clubes precisam, talvez agora, num projeto que o Ilie está mobilizando, Rio Brilhante, possa voltar bem, a gente torce para isso, e eu estou falando como desportista, tá? Eu não sou presidente da federação. Mas aqui, honestamente, é um campeonato que não tem o Águia Negra, que não tem o Costa Rica, que não vai ter o Comercial, entendeu? E não vai ter o Naviraí, né? A gente começa a ficar aqui meio... Costa Rica é Corumbaense, né? É Corumbaense, desculpe, fez a correção. Então, o que nos resta, assim, de dividir o pouco que tem, é com o CREC, mas é uma rivalidade sadia. Mas a questão do ônibus, aí o ônibus foi barrado na porta, vai e abrem a porta para a delegação abrir, descer. O correto, não abre e volta para Campo Grande. Não tem segurança para jogar. Porque aquela torcida toda que andou na rua... Mas por que não fez isso? Eu não estava dentro do ônibus, eu estava do outro lado do estádio. Se você tivesse, com certeza. Descia. Não teria jogo. Não, aí eu até cobrei isso do Glauber na época. O motorista que abriu, aí virou aquele tumulto, porque... Mas quem era o chefe da delegação? O treinador, era o Glauber. Era o Glauber, entendi. E aí, eu não lembro mais quem que era essa comissão. Mas assim, quem ajudou a contornar tudo isso? O finado Félix, que é da cidade de Chapadão, próximo ali, amigo dos caras, meio que separou a carreirinha. Mas tudo por causa do Jefferson. Você entende que esse movimento todo foi por causa do Jefferson? Não sei. Acho que não. Eu acho que é a rivalidade que começou a acirrar ali. E se tem, assim, uma ou duas peças, talvez aí o trabalho que o Rodolfo tenta fazer de forma isolada, lógico que provoca torcedor, provoca jogador, mas não ao ponto da gente. Eu me dou muito bem agora com o André Baird, e de uma forma melhor ainda com o Melchior, que deixou a presidência recentemente, né? O que a gente não gostou daquele jogo, e aí foi de uma forma, já quem está citando aqui, de uma forma muito estranha,
A Polícia Civil entra com 12 armas, né, a gente fala 12 na gíria, né? Dentro do vestiário do Operário e intimida o time. Eu nunca vi isso. Porque ele acha que houve uma agressão lá fora, e foi ao contrário. Certo. Nós fomos agredidos e houve uma reação. Desculpa a pergunta, onde estava a polícia para fazer a entrada dos atletas? Pois é, não tinha PM no estádio, entendeu? Costa Rica tem um número muito pequeno, né? E aí vem, não sei se o ano seguinte, o Operário volta para jogar lá, o primeiro lugar que eu vou é na Polícia Militar. Pedir que eles... E deu confusão, né? No final do jogo, não deu? Exatamente. Sim. Aí policiais com viatura, com giroflex da Polícia Civil na pista. Eu não aceito, sabe? Eu não sou melhor que ninguém, mas Polícia Civil é em outro lugar, é para buscar bandido, para buscar em Maria da Penha, é outra situação, né? Quem faz o jogo é Polícia Militar e Segurança Privada. E aí a gente percebeu, não sei se por conta da liderança aí do prefeito, que era recém-delegado, eleito como prefeito, a Polícia Civil se fazendo presente no estádio, na pista, como se ela estivesse cuidando de um jogo entre narcotraficantes. E entrou dentro do vestiário, me parece que era o Gaúcho, né? O nosso jogador, foi intimidado com arma dentro do vestiário. Não tinha clima para jogar. E eu só fiquei sabendo disso depois do final do jogo. Depois do final do jogo. Então, no jogo seguinte, eu já tomei as providências. Não houve mais problema. O ambiente hoje é sadio, o ônibus já não abre mais. Se tiver dando tumulto e não tiver condição, vai voltar para Campo Grande. Tem que respeitar, como a gente respeita aqui, né? Mas são fatos que a gente vai vivendo e aprendendo. Para concluir o caso Jefferson Reis, veja o tanto de confusão que a gente puxou de um fato que aconteceu aqui. E aconteceu depois, né, com quem não tinha nada a ver com a história. Hoje... você entende que poderia ter agido diferente ou você teria agido da mesma forma, teria trazido o Jefferson Reis como você trouxe? Não, eu acho que eu agiria da mesma forma como eu e a Auxiliadora e o grupo de 2018 agiu, no sentido de trazê-lo para reincluir no grupo que ele participou e saiu de uma forma pela janela, né? Corrido. Então, como ser humano, eu acho que nessa forma eu repetiria isso, porque é a nossa atitude. Lógico que não assino embaixo, aquela imagem rodou o mundo, né? E a gente vê assim de uma forma muito... contribui para desgastar mais o futebol, né? E o Jefferson teve, acho que na minha gestão, e agora recentemente, a última vinda dele para cá. Acho que aqui ele não tem mais como prosperar nesse sentido, que houve, de fato, o desgaste. Só não associo a questão de Costa Rica com isso. Acho que Costa Rica realmente entrou naquela. Não pode entrar, vamos azucrinar no hotel, na rua. E aí foi em volta do estádio e todo mundo... Eu tenho foto de caminhonete com fogos, com bebida, entendeu? E ninguém tomou providência. Então, não adianta ficar reclamando. Eu fui conversar com o presidente da federação, ele disse, olha, sabe o que se faz numa situação dessa? Pega tudo que tem e vem embora. E não faz o jogo, por questão de segurança. E aí a gente foi aprendendo que ele estava certo, era o que devia ter acontecido. Depois não cobrei mais o Glauber, nada, porque... Na verdade, o tal do diretor de futebol tem que estar dentro do ônibus. Sem dúvida nenhuma. Né? É o que acontece hoje. O diretor de futebol atual não acompanha o dia a dia do clube. Certo. E aí não sabe o que está acontecendo aqui. Que a delegação vai viajar amanhã de madrugada e que nós não temos um número suficiente para podermos... Crise no Galo. Parem as máquinas. Crise no Galo. Diretor de futebol não está presente, não sabe que dia o time viaja. Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião.